Meu nome é Mariana Facini Pinheiro, sou médica veterinária, graduada pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, especializada em cirurgia cardiovascular, com ênfase em infecção do sítio cirúrgico. Atualmente pesquiso bioativos oriundos de plantas, com potencial antimicrobiano e antineoplásico. Esta palestra abordará as plantas com atividade antimicrobiana e o seu potencial medicinal. Ao longo dessa apresentação, será abordado uma breve contextualização da relevância dessa temática, bem como serão apresentados alguns exemplos de plantas com potencial antimicrobiano e, ao final, uma breve consideração sobre o futuro da pesquisa com plantas medicinais. Contextualizando brevemente a relevância dessa temática, é importante dar ênfase para o fenômeno da resistência antimicrobiana. Estima-se que cerca de 750 mil mortes ao ano são ocasionadas por patógenos resistentes aos fármacos tradicionais. E a OMS estima que até 2050 esse número pode chegar a incríveis 10 milhões de mortes ao ano causadas por tais patógenos. E é por isso que é tão relevante e tão essencial o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas e de substâncias alternativas que possam ser empregadas no tratamento de tais infecções. Esse mapa mostra um pouco a relevância do uso de plantas medicinais em diferentes países. No Brasil, essa utilização de bioativos é de extrema importância, já que o país é considerado o país mais megadiverso do mundo. E essa megadiversidade alberga uma riquíssima variedade de bioativos com infinitas aplicações terapêuticas. Então, conceituando um pouco bioativos, os compostos bioativos são substâncias que têm a capacidade de interferir nas funções fisiológicas de um organismo, e eles estão presentes em todos os reinos biológicos, mas principalmente nos vegetais. E é daí que vem a relevância das plantas medicinais. Estima-se que existam mais de 390 mil espécies de plantas dotadas de inúmeros compostos que, por sua vez, podem sim apresentar atividade bioativa de extrema relevância. Quanto à estrutura utilizada com fins terapêuticos, ela vai depender da espécie empregada, mas também da finalidade terapêutica ao qual essa planta está sendo empregada. Muitas vezes as plantas medicinais apresentam várias estruturas dotadas de potencial terapêutico. Dentre as estruturas que podem ser utilizadas com finalidade terapêutica, incluem-se as raízes, como é o caso da raiz de valeriana, o caule, mais específico a casca, ou que pode citar a canela, ou ainda as folhas. Um exemplo clássico são as folhas de hortelã, bem como flores, o jasmim, o chá da flor de jasmim tem um potencial terapêutico excelente como calmante. Podem ser empregados ainda frutos e sementes, e um exemplo clássico da atividade terapêutica de frutos e sementes é o anis estrelado. Ademais, a obtenção do composto ativo pode ser realizada por diversos métodos, mas ocorre uma tendência de concentração de certos ativos em determinadas partes a serem extraídas. Então, podem ser empregados como apresentações terapêuticas, o óleo essencial, os extratos, com diferentes solventes, mas também diferentes métodos de extração, e também essa planta medicinal pode ser empregada em natura, por meio de maceração, em pasto, ou propriamente o consumo, a ingestão dessa planta.
Quanto às substâncias bioativas, elas tendem a se concentrar em determinado extrato. Por exemplo, os terpenoides, os terpenos tendem a se concentrar no óleo essencial, que muitas vezes, a maior parte das vezes, é obtido por hidrodestilação, enquanto nos extratos se concentram os compostos fenólicos, a se ressaltar os ácidos fenólicos e os flavonoides, mas também os compostos contendo nitrogênio. Os extratos podem ser obtidos das mais diversas formas, mas o exemplo clássico, tradicionalmente usado, são as infusões ou decoctos medicinais, ou, por exemplo, classicamente, o chá. Quanto à apresentação in natura, a obtenção in natura dos compostos ativos, na apresentação in natura estão presentes todos os referidos compostos, mas em concentrações variáveis e também com uma biodisponibilidade variável. De modo algum, isso inviabiliza o uso in natura das plantas medicinais. Mas quando se busca obter um composto muito específico, a extração por métodos adequados muitas vezes é mais eficiente na obtenção desse composto. Agora, abordando um pouco as espécies com atividade antimicrobiana, esse tópico aqui foi dividido em 3 partes. Então, serão citados exemplos de plantas convencionais com atividade antimicrobiana, então, plantas utilizadas no cotidiano, frequentemente consumidas na culinária ou com sabida atividade medicinal. Também serão apresentadas as espécies não convencionais, das quais dificilmente se espera uma atividade terapêutica, como é o caso das flores ornamentais, e por fim, com um pouquinho maiores de profundidade, as plantas nativas, considerando a imensa riqueza de biodiversidade que o Brasil apresenta. Quanto às plantas convencionais, uma planta bastante utilizada no cotidiano, na culinária, mas também cujo efeito medicinal é bastante popularmente conhecido, é o alho. O princípio ativo que lhe confere atividade antimicrobiana, principalmente inclui a alicina e o ácido gálico. E o alho sativum pode ser empregado tanto in natura, cuja maceração ativa a alicina, pode ser empregado como extrato aquoso ou hidroalcoólico, ou ainda na forma de óleo essencial. O alho ele tem efeito contra Bacillus thuringiense, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Staphylococcus, Escherichia coli, Streptococcus e contra os fungos Aspergillus niger e Candida albicans. Ao longo da palestra, sempre será ressaltado um micro-organismo cuja sensibilidade àquela planta em específico tem uma relevância especial, seja pela resistência desse agente patogênico ou pela importância dessa planta medicinal frente a esse micro-organismo. Aqui se ressalta o Aspergillus niger e a Candida albicans, em parte pela grande capacidade de adquirir resistência aos fármacos usuais que a Candida albicans apresenta, mas também ao fato de que a infecção por esses agentes tende a gerar quadros graves e os tratamentos usuais reverberam em alguns efeitos colaterais. Então, é por isso que é de extrema importância o desenvolvimento de novas alternativas que possam auxiliar, complementar ou potencializar esses tratamentos tradicionais. Outra espécie convencional muito conhecida é o cravo da Índia. Essa espécie aromática tem por princípio ativo o eugenol, que pode ser empregado na forma de extrato aquoso, hidroalcoólico ou óleo essencial da planta, mas também in natura ele apresenta efeito sobre Klebsiella, Staphylococcus, Escherichia coli, Salmonella e sobre Listeria monocytogenes. Esse patógeno
Ele tem uma relevância especial para indivíduos imunologicamente mais suscetíveis, mas também para alguns grupos em específicos, como crianças, idosos e, em especial, representa um grande risco às gestantes. Outro composto que tem uma atividade medicinal bastante conhecida é a cúrcuma ou açafrão da terra, cujo princípio medicinal é a curcumina. Então, a cúrcuma longa pode ser utilizada em natura, seu extrato aquoso, o hidroalcoólico ou ainda o óleo essencial da planta podem ser empregados como antimicrobianos, mas também com outras finalidades terapêuticas. A cúrcuma tem efeito sobre Staphylococcus, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Streptococcus, Enterococcus, Pseudomonas, Acinetobacter leeuwii e Acinetobacter baumannii. Esses agentes aqui são ressaltados pelo fato de que existe uma baixa ocorrência de relatos da infecção por tais patógenos, mas as infecções, quando ocorrem, podem ser de caráter bastante severo, como é o exemplo dessa imagem retirada de um artigo, de um relato de caso, que demonstra uma pneumonia severa causada pelo Acinetobacter baumannii. Outra planta medicinal extremamente conhecida é a Matricaria chamomila, a camomila, que tem por princípio antimicrobiano principal o bisabolol, mas é riquíssima em diferentes compostos antimicrobianos e ela pode ser empregada em natura, como extrato aquoso ou hidroalcoólico, tendo eficiência frente a Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus e sobre bactérias do gênero Bacillus, muitas vezes relacionadas a infecções promovidas por alimentos contaminados. Mas também é um gênero que conta com espécies de elevada patogenicidade, como é o caso do Bacillus anthracis, agente etiológico do antraz, ou também conhecido como carbúnculo hemático. A camomila é um exemplo de planta medicinal, tem diversas estruturas dotadas de bioativos, então tanto as flores verdadeiras quanto o capítulo floral, as folhas, os ramos, têm princípios ativos em sua estrutura. Agora abordando um pouco as plantas não convencionais. Entre as plantas não convencionais, uma das mais exóticas seria a urtica dioica. Ela pode ser empregada como extrato aquoso ou hidroalcoólico, tendo atividade contra Staphylococcus e Streptococcus de diferentes espécies, mas também frente a Escherichia coli, e aqui se ressalta a sua atividade frente a essa espécie, frente à Escherichia coli enteropatogênica. Ademais, a urtiga é um exemplo de planta que dificilmente pode ser empregada em natura com fins medicinais. Por quê? A urtiga, como o nome autoexplicativo, apresenta componentes urticantes e por isso, obviamente, a sua aplicação in natura, sem um tratamento prévio, pode ocasionar irritação, lesões e outros agravos. É por isso que a aplicação dessa planta sempre necessita de um tratamento prévio. Outra planta não usual, mas com potencial medicinal extremamente interessante, são as do gênero Portulaca, conhecida popularmente como 11 horas ou beldroega. A exemplo, pode-se citar essas flores ornamentais. Se trata de uma espécie nativa do Brasil, é uma portulaca nativa da região sul do Brasil. E também pode-se citar a beldroega, essa planta de flor amarelada, que é considerada uma FUNC, uma planta alimentícia não convencional, sendo uma planta comestível extremamente nutritiva. E tanto a flor quanto as folhas dessa planta ornamental podem ser empregadas para elaboração de extratos aquosos ou hidroalcoólicos que apresentam atividade contra Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Streptococcus, Staphylococcus e Bacillus.
Enfatiza-se a atividade antimicrobiana da portulaca frente à Neisseria gonorreia, agente etiológico da gonorreia, que sabidamente apresenta resistência aos tratamentos usuais. Existem diversos relatos de cepas de Neisseria gonorreia resistente aos fármacos empregados no tratamento na terapêutica antimicrobiana usual. E é por isso que o desenvolvimento de fármacos que permitam a existência de uma alternativa que burle essa resistência é tão importante, considerando que esse Diplococos tem uma sabida resistência antimicrobiana bastante relatada. Outra planta não convencional bastante curiosa é a rena. A Lausonia inermis é utilizada muito com fins cosméticos, estéticos, como por exemplo a elaboração de tatuagens temporárias, nas quais são empregadas frutos, sementes, folhas trituradas. E essas mesmas estruturas podem ser empregadas para a elaboração de extratos aquosos ou hidroalcoólicos que têm atividade antimicrobiana, mas não só, apresentam atividade anti-inflamatória, por exemplo. E a rena, ela tem atividade microbicida frente a Staphylococcus, Streptococcus, E. coli, Klebsiella, Pseudomonas e Shewanella algae. A Shewanella algae é considerada um patógeno emergente. As infecções estão geralmente relacionadas ao contato com água salgada e acredita-se que tem um aumento no relato das infecções por esse agente, devido ao fato de que ocorreu um avanço na capacidade de detecção dessa espécie bacteriana. Outra planta não convencional é o sabugueiro, o Sambucus nigra. Tanto as folhas, flores e frutos podem ser utilizados tanto in natura quanto na elaboração de extratos obtidos mediante maceração, por exemplo, em água ou em etanol. E ele tem efeito frente a micrococcus, proteus e Escherichia coli. Ressalta-se a atividade frente a Proteus mirabilis, que é um patógeno bastante frequente em infecções do trato geniturinário. A critério de curiosidade, essa é uma cultura de Proteus mirabilis, e o Proteus mirabilis tem esse crescimento, essa motilidade de enxameamento, que forma essas linhas. Quando duas cepas diferentes de Proteus mirabilis são cultivadas na mesma placa, ocorre um fenômeno chamado fenômeno de diênese, que forma-se uma linha que separa esse crescimento e enxameamento. Também a critério de curiosidade, a abreviação P. mirabilis pode causar uma confusão taxonômica, porque essa aranha, a Pisaura mirabilis, também tem a abreviação da sua espécie como P. mirabilis. Obviamente, os nichos de pesquisa taxonômica dessas espécies é muito diferente, mas é apenas a critério de curiosidade que a abreviação dessas duas espécies é a mesma. Quanto às plantas nativas, nota-se que aqui não é discriminado o princípio ativo que lhe confere propriedade antimicrobiana, pelo fato de que muitas das plantas nativas ainda estão em processo de estudo, de detecção, de caracterização dos compostos bioativos presentes nelas. E muitas vezes não é apenas um composto ativo que confere a propriedade medicinal àquela planta. Muitas vezes é a atuação de várias substâncias em conjunto. Então seria leviano apontar apenas uma substância como o principal agente bioativo dessas plantas. Então, citando como exemplo de plantas nativas, tem-se a cagaiteira, a Eugênia disentérica. Tanto as folhas, caule, casca, quanto os frutos, esses consumidos, por exemplo, in natura, têm efeito antimicrobiano, mas podem ser empregados para a preparação de extratos aquosos ou hidroalcoólicos e têm efeito sobre
Cryptococcus neoformans, um agente etiológico causador de enfermidades, principalmente em pacientes com imunidade imunologicamente mais susceptíveis. Outra planta nativa dotada de potencial antimicrobiano é o Psidium cattleyanum, o araçá. Aqui exemplificado está o araçá vermelho, mas o araçá amarelo também apresenta atividade antimicrobiana. Suas folhas e cascas podem ser utilizadas em extratos aquosos ou hidroalcoólicos, mas o fruto também é riquíssimo em substâncias com atividade biológica. E o araçá, ele é muito eficiente na erradicação, na eliminação e na inativação de Salmonella enteritidis. Outra planta com potencial medicinal mais popular, mais conhecido, é a Mimosa tenuiflora, a jurema preta, cuja casca é muito empregada com fins medicinais. Mas também as folhas dessa planta têm potencial antimicrobiano. Essa é a Mimosa tenuiflora, ela tem uma folha muito semelhante a outra planta, conhecida popularmente como dorme-dorme. E o extrato aquoso, o hidroalcoólico, mas também o óleo essencial dessa planta tem efeitos sobre Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa. O efeito sobre Pseudomonas aeruginosa é muito importante, porque esse também se trata de um agente cuja resistência a antimicrobianos é bastante relatada, e ademais, as bactérias do gênero Pseudomonas tendem a formar biofilmes, de modo que a eliminação desses agentes se torna mais difícil. Outra planta com potencial antimicrobiano é o babaçu. Então, tanto in natura quanto o extrato aquoso e hidroalcoólico, mas também o óleo essencial extraído das amêndoas desse coco, da Atleia, tem atividade bactericida frente a Enterococcus, Staphylococcus, Pseudomonas, Klebsiella e Clostridium perfringens. O cipó mil-homem é uma planta utilizada também com diversas finalidades terapêuticas. O extrato aquoso e hidroalcoólico da flor, das folhas, mas principalmente da porção lignizada desse cipó, é empregada na elaboração desses extratos aquosos ou hidroalcoólicos. E o cipó mil-homem tem efeitos sobre salmonela, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus, Enterococcus, Candida krusei, Mycobacterium abscessus e Shigella flexneri. O Mycobacterium abscessus existe uma baixa ocorrência de relatos. Obviamente o nome da espécie é explicativo, ele está muito relacionado à ocorrência de abscessos. Acredita-se que isso se deve também a um baixo diagnóstico e a ocorrência de outros agentes etiológicos associados. Quanto à Shigella, a relevância desse patógeno se deve à virulência de suas infecções, principalmente devido aos seus inúmeros fatores de violência, como a cigatoxina. E é por isso que é tão importante a detecção desses compostos capazes de inibir esses agentes. O cipó mil-homem é um exemplo interessante da importância de se definir também a toxicidade das plantas medicinais. O cipó mil-homem tem a toxicidade já definida in vitro e in vivo. E é sabido, por exemplo, que o cipó mil-homem pode apresentar em doses elevadas efeito nefrotóxico. Então, ele pode ser um agente causador de lesão renal se usado inadequadamente. Ele tem diversas atividades terapêuticas excelentes, como a atividade antimicrobiana, mas o uso é sempre realizado com cautela. Por isso que é tão importante que se estude, por exemplo, a margem de segurança do uso das diferentes plantas medicinais. Quais são os possíveis efeitos colaterais, por exemplo. Para partir um pouco para as considerações finais sobre essa temática. Então, é uma área extremamente promissora,
dotada de um elevado potencial, mas obviamente são sempre necessários mais estudos sobre tal assunto. Seria de extrema relevância o desenvolvimento de mais pesquisas que definissem toxicidade, margem de segurança, qual a melhor forma de uso, o método mais adequado de extração do princípio ativo, para que a aplicação em si dessas plantas medicinais fosse cada vez mais eficiente e garantisse uma maior gama de aplicações terapêuticas das plantas medicinais. Essas são as referências empregadas na elaboração dessa palestra. Eu agradeço a todos os ouvintes e participantes, estendo o meu agradecimento aos organizadores do primeiro Congresso Nacional de Microbiologia e Parasitologia Online. Gostaria de parabenizá-los pela realização do evento e, novamente, agradecer a oportunidade em participar e contribuir com esse evento. Eu agradeço muito pela atenção. Muito obrigada.